graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É uma alegria muito grande estarmos juntos para ouvirmos a voz do Senhor. Justamente hoje vamos falar acerca de Samuel, que aprendeu a ouvir, a discernir a voz do Senhor. E eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer ministrar o seu coração. Há uma palavra viva a ser liberada no seu espírito, no seu coração, porque nós precisamos aprender a discernir essa voz do Senhor no nosso espírito, no nosso coração. E hoje nós vamos compartilhar sobre esse Deus que fala conosco e que quer, de fato, ministrar ao nosso coração. Vamos orar. Pai, nessa hora nós apenas queremos ouvir a Tua voz e discernir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Apenas nos abrimos para receber mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Jesus. Então, hoje nós vamos compartilhar acerca de Samuel, né? Nós vimos que Samuel foi esse que foi escolhido pelo Senhor para ser um profeta da nação de Israel. E ele teve que aprender a discernir, a ouvir a voz do Senhor, a conhecer a voz do Senhor, né? E eu gostaria então que nós lêssemos ali 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, tanto é que o povo estava longe dos caminhos do Senhor, né? E porque eles estavam buscando outras coisas e não o Senhor. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Veja, ele servia ali como para o Senhor, mas não conhecia o Senhor. E a palavra ainda não tinha sido manifestada a ele. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Né? Tem que haver em nós sempre uma disposição em ouvir, em perceber a voz de Deus no nosso coração. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos, vai tremer os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Então aqui nós vemos Samuel que servia ao Senhor, porém não o conhecia. Uau! Então veja, há possibilidade às vezes de nós servirmos a Deus, mas não conhecemos de fato, e ainda não aprendemos ainda a discernir a voz do Senhor. Então nós, como cristãos, não podemos apenas fazer coisas para Deus, precisamos conhecer a Deus. E a forma como nós conhecemos a Deus é aprendendo a ouvir a Deus. Essa é a maneira. Então, se você quer, de fato, conhecer a Deus, você tem que aprender a discernir, a perceber a voz de Deus. Samuel, ele servia ali no templo. Ele fazia algo para Deus. Porém, ele não conhecia Deus. Por quê? Porque Deus ainda não havia falado com ele.
Então, a maneira como nós então aprendemos ou conhecemos mais de Deus é por meio de ouvirmos, de aprendermos a discernir como Deus fala conosco. Então, muitas pessoas religiosamente servem a Deus, porque outros falaram como proceder ou como fazer, mas eles ainda não perceberam a voz de Deus, eles ainda não tiveram um relacionamento com Deus, eles ainda não tiveram experiências que de fato fizeram crescer nesse conhecimento, nesse entendimento de Deus. Então, eu e você, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, né? Claro que nós ouvimos de maneiras diferentes naquele momento ou naquele tempo, no Antigo Testamento, quando ainda o Espírito Santo não habitava no espírito humano, né? Porque o espírito humano estava morto, não é? Só veio a reviver quando Jesus ressuscitou, e aí agora nós temos o Espírito Santo no nosso espírito, no nosso coração, e aí agora nós podemos discernir de uma maneira diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, de fato, eles ouviam a voz audivelmente. Hoje, raramente as pessoas ouvem audivelmente a voz de Deus. Alguns, claro, têm essa experiência, porém, a maneira como hoje nós discernimos a voz de Deus é no nosso espírito, no nosso coração. É uma convicção, é uma certeza de que Deus está falando conosco. É uma paz que nos guia à verdade. Então hoje é a maneira diferente de Deus falar. Naquela época, audivelmente, eles ouviam. E tanto é que Samuel ouviu por 4 vezes o Senhor chamar ele. Não é verdade? Por 3 vezes ele foi até ali. Não é? Mas ali ele então pôde entender, não é? Mas olha só o que a Bíblia diz hoje, como é que a gente entende a voz de Deus, né? João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem vai nos ensinar todas as coisas? O Espírito Santo. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, quem traz à nossa memória aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus falou conosco, é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos lembra, Ele que nos faz lembrar. Então agora, também nós temos entendimento que hoje existe a palavra, né? A palavra está escrita. Então o que Deus realmente quer falar conosco já está escrito. Com certeza, claro, tem outras coisas específicas que não estão escritas, mas Deus nos dá a paz para fazer, nos dá a fé para fazer, então nós fazemos, porque é a maneira como nós discernimos a voz de Deus, né? Então, certa vez um jovem chegou para o pastor: pastor, como eu ouço a voz de Deus? E aí então o pastor falou assim: leia a Bíblia. E ele falou: não, eu quero ouvir a Deus audivelmente. Ele falou: então leia a Bíblia em voz alta. Então, quando eu estou lendo aqui em voz alta, você está ouvindo a voz de Deus, então, porque é a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender a maneira como Deus fala conosco. Lá em João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então é o Espírito Santo que fala o que vai acontecer. Entende? Hoje é esse discernimento interior. Não é uma voz audível, mas é um discernimento interior. É uma percepção, uma certeza, uma convicção de que Deus está falando conosco. Amém? É muito importante você aprender a discernir, perceber a voz de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então hoje nós temos discernimento espiritual, nós temos entendimento espiritual. Não é simplesmente uma voz que ouvimos, mas é audivelmente, né? Mas é uma voz interior. É uma certeza de que nós estamos no caminho certo. É uma certeza que nós temos uma direção. Muitas vezes Deus fala conosco para que a gente faça algo. E há uma convicção, há uma certeza. E aí nós então somos guiados a esse lugar
ou para falarmos para alguém uma palavra. Então Deus nos dá então essa capacidade, claro, concedida pelo Espírito Santo, que agora reside em nós. Aleluia! Então Deus agora se manifesta em nós por meio da sua palavra. Mas é interessante que Samuel aqui, nesse texto, ele tinha um discipulador. Ele teve alguém que pôde então mostrar para ele que na verdade Deus estava falando com ele. E esse é nosso papel. Quando as pessoas então vêm até nós para perguntar alguma coisa, para querer uma resposta, um discípulo, um mais novo na fé, é sempre importante nós mais velhos na fé possamos então ensinar os mais novos a perceber o Espírito Santo, a perceber o que o Espírito Santo está dizendo. E às vezes nossa pergunta é: você está me perguntando se deve fazer ou não, mas você, o que você acha? O que está dentro de você? E aí muitas vezes as pessoas já têm a resposta, não é verdade? Muitas vezes elas já falam: não, eu sei que eu devo tomar essa decisão, que eu devo ir por esse caminho. E eu então falo: olha, então, tá vendo? Você já está aprendendo a perceber a voz de Deus no seu coração. Ou às vezes eu falo assim: vamos orar. Vamos perceber o que Deus está falando conosco. Esteja alguns dias orando, buscando, dizendo: Senhor, fala comigo, me dá percepção, me dá um entendimento. Não é verdade? Então, nós não estamos aqui para dizer o que as pessoas têm que fazer, mas nós temos que levar as pessoas a ouvir de Deus o que elas têm que fazer. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso é que faz com que as pessoas cresçam no relacionamento. Como que Samuel iria crescer se ele não aprendesse a discernir a voz de Deus? Então nós também discernimos hoje a voz de Deus, claro, no nosso espírito, no nosso coração, né? E então a palavra não foi muito boa para Eli, para o seu discipulador, o sacerdote daquela época, né? Então, mas foi a palavra que Deus deu para Samuel como profeta, e ele teve que falar. 1 Samuel 3 diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Então Samuel teve que dar uma palavra para Eli, e com certeza essa palavra é porque justamente ele não tinha assumido a sua postura como um pai que realmente deveria disciplinar os seus filhos, Hofni e Finéias, né? Que eram sacerdotes ali também, que serviam ali a casa do Senhor, serviam no templo, porém, na verdade servia ali, na verdade não havia o templo ainda, né? Servia no tabernáculo, porém não faziam as coisas corretas, né? Eles não realmente se preocupavam com o Senhor, faziam aquilo que eles bem queriam, né? Então Eli não teve a postura como um pai de disciplinar, de mostrar o caminho certo para os seus filhos, e com certeza veio consequências a ele por causa disso, né? E olha só o versículo 17, capítulo 3, 1 Samuel. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-me que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Eli queria saber o que Deus falou com Samuel. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Então ele percebeu que de fato era o Senhor, porque o Senhor já tinha falado. Então veja, quando Deus fala conosco para falar algo para alguém, apenas fale aquilo que você realmente recebeu da parte de Deus para falar, né? Com amor, com respeito sempre para aquelas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Isso é muito importante. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. Então veja, o Senhor era com ele. Eu quero dizer que o Senhor é com você. É por você, não é? Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor.
Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então veja, Deus encontrou alguém que pudesse ouvi-lo. E por esse Deus então operou aquilo que ele queria operar. Ele fez o que ele tinha que ser feito. Então veja, homens de Deus, mulheres de Deus, Deus tem que aprender a discernir a voz de Deus. Porque só podemos ser direcionados para o caminho certo se nós aprendemos a ouvir a Deus. Isso é um princípio muito importante da palavra de Deus. Você não pode apenas viver a vida cristã sem discernir o que Deus fala com você. Você só vai poder ser mais útil no reino de Deus se você aprender a discernir a voz de Deus. Samuel só pôde ser um profeta nas mãos do Senhor porque ele aprendeu a ouvir o Senhor. Então veja, mas não apenas ouvir, mas obedecer ao Senhor. Claro. Então, porque podemos até ouvir, mas se não obedecermos, então não cumprimos o propósito. Então é muito importante que nós aprendamos a discernir, a ouvir a voz de Deus, mas que a gente possa ser também aqueles que obedecem à voz de Deus, que falam o que Deus quer que nós falemos, que ministremos aquilo que Deus quer que nós ministremos. Esse é um ponto muito importante, que eu e você que está aqui comigo hoje, possamos aprender a ouvir a voz de Deus. Né? Agora mesmo, eu creio que Deus fala com você, né? Ministra o seu coração. Né? Agora mesmo, talvez Deus está falando, olha, eu quero falar mais com você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero colocar as minhas palavras no seu coração, para que você proclame a outros, para que você passe a outros, para que você transmita a outros aquilo que eu tenho falado. Né? Todas as vezes que eu percebo algo da parte de Deus, eu costumo falar. E aonde eu vou, né, se eu entro numa live, ou se eu entro numa sala de aula, estou pregando em algum lugar, eu compartilho. Né? E ontem eu falei para Deus, Senhor, eu quero orar simplesmente dizendo aquilo que o Senhor é. E porque às vezes nós chegamos para Deus, muitas vezes, com aquela postura de orarmos, eu não sou nada, eu não sou capaz, Senhor, olha a minha situação. E às vezes nossa oração muitas vezes é focada no que nós não podemos fazer, focadas na nossa incapacidade, focadas naquilo que nós não temos, né? Ou não podemos. Mas na verdade, o que nós precisamos é focar naquilo que Deus é. E isso Deus ministrou meu coração ontem, né? Que nós devemos voltar o nosso espírito, nosso coração, ou a nossa oração para aquilo que Ele é, exaltando aquilo que Ele é. Porque senão nós ficamos apenas voltados para a nossa incapacidade, para nossas faltas, para nossas falhas, e ao invés de termos fé, nós acabamos ficando tristes, né? Às vezes mal, porque nós só olhamos os nossos defeitos, olhamos as nossas incapacidades e não voltamos para aquilo que Ele é. Então, na verdade, o que nós temos que entender é que Deus é. E que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele faz, que Ele cuida, que Ele nos apacenta, que Ele nos ama, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, sabe? Então, o nosso foco muitas vezes é voltado para si, mas quando nossos focos, nossos olhos, nossa atenção tem que ser voltada a Ele. Então veja, quando eu entendo que é Deus falando comigo, então eu quero também compartilhar com outros aquilo que eu tenho recebido, que eu tenho procurado fazer, né, já aí há mais de 3 meses e meio, aqui ministrando. Aqui é a palavra de Deus, é aquilo que eu percebo no Espírito, é as impressões que Deus me dá acerca da palavra de Deus. Então nós temos que ser aqueles que recebem a palavra, mas aqueles que passam a outros. Se Deus tem falado com você, é porque eu creio que Deus quer falar também através de você. Quantos creem nisso? Se você está aqui ouvindo a mensagem, se você está aqui recebendo algo da parte de Deus, não fique só para você não, passe para outros. Transmita a outros aquilo que você tem recebido em nome de Jesus. Eu posso ouvir o seu amém? Eu posso ouvir o seu amém aqui, né? Ouvir o seu amém aqui. Aleluia! Glória a Jesus! E Samuel então foi conhecido, ou reconhecido como profeta de Deus. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e falar o que Deus queria que ele falasse.
Então, nós vamos ser reconhecidos à medida que nós falarmos aquilo que Deus quer que nós falemos. Amém. Agora apareceu um monte de amém aqui. Amém a todos vocês que estão comigo aqui pela manhã. Bem cedo. Aleluia. Glória a Deus. E, continuando a história aqui do livro de Samuel, gostaria de compartilhar, então, mais uma história que é continuação dessa. Porque Deus falou por meio de Samuel que ia começar a fazer algo na casa de Eli, porque Eli não havia disciplinado seus filhos. E realmente aconteceu, né? Capítulo 4 de Samuel, versículo 2 em diante, diz assim: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Lembra que está no tempo dos juízes ainda, em que o povo fazia o que era mal perante o Senhor então mandava uma nação ali ao redor, inimiga, para subjugar Israel, porque eles faziam o que era mal perante o Senhor. Daqui a pouco Deus levantava um profeta para livrar Israel das mãos do inimigo, à medida que eles clamavam pelo Senhor. Então Deus levantava um juiz, né, na verdade. E Eli também foi um sacerdote, mas também juiz. Samuel também foi um juiz. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus, como se a arca da aliança fosse um amuleto para livrá-los, né? Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com todas a sorte de pragas no deserto. Então aqui nós vemos que os próprios filisteus temiam a arca da aliança, né? Porque aquilo lhe representava a presença de Deus. Agora, eles estavam usando a presença de Deus como amuleto, como se fosse um objeto por si só para dar vitória a eles. O que eles tinham que entender é que, na verdade, a arca da aliança era a representação da presença de Deus e do relacionamento que Deus queria ter com eles. Então veja, muitas pessoas usam o nome de Jesus de maneira religiosa. Eles então no momento, eles usam, por exemplo, a virada de ano para passar na igreja como um amuleto. Porque se eu começar o ano na igreja, no culto, então eu vou ser abençoado. Eles não estão preocupados com a presença, eles estão preocupados em formalidades, estão preocupados com a religião. Então, o que é religião? É fazer tudo para Deus, mas Deus não está ali presente. A preocupação não é com o Senhor, a preocupação é com o ritual, é com o amuleto, é com a proteção. Então, se eu tiver uma proteção, então aí eu vou ser bem sucedido, e aí as coisas vão dar certo na minha vida. Mas veja, o que faz a diferença é o seu relacionamento com a presença de Deus. É isso que te faz diferente. Entende? Então só manter uma vida religiosa, só ir num culto para eu ter uma semana abençoada, ou dar uma oferta para o devorador não me pegar. Veja, não é por aí. O caminho de Deus é mais do que uma formalidade, é um relacionamento. É um relacionamento com a presença. E é isso que nós precisamos cultivar, esse relacionamento com Deus. Como profetas de Deus, como ministros de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos cultivar isso.
versículo 10, né? Veja que Hofni e Finéias foram para essa batalha, né? Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Muita gente, muita. Foi tomada a arca de Deus. E mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, esses que faziam o que era mal perante o Senhor. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, aqui mostra o quanto sair fora da presença ou não viver realmente dos caminhos do Senhor produz consequências, não é? Não é que Deus hoje trazendo assim julgamento ou matando alguém, não, mas você sai daquele lugar, do lugar da presença, do lugar da proteção, do cuidado de Deus. E aí houve então essa coisa horrível que aconteceu aqui com a família de Eli, esse sacerdote que não repreendeu seus filhos, que não ensinou seus filhos no caminho certo e permitiu que eles fizessem coisas erradas, né? E olha o versículo 19. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram, né? Ao expirar, ou seja, ela morreu. Disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A arca de Deus, como eu disse, era o símbolo da presença de Deus. E essa presença de Deus se perdeu. Naquele tempo, Deus se manifestava ali por meio daquela arca, né? A glória de Deus se manifestava. Glória nos fala de honra, nos fala de abundância, nos fala de esplendor, nos fala de dignidade. Então foi-se a glória de Deus e acabou, ou icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus, perdeu-se a presença de Deus. Você sabe de uma coisa? É claro que Deus está conosco. É claro que Deus, ele se move, mas a presença de Deus, ela não se manifesta em todo lugar. E se você não der liberdade para essa presença não se manifesta. E o que nos diferencia de outros, na verdade, é a presença de Deus, você sabia? O que nos difere de qualquer outro ser humano não é o tanto conhecimento que nós temos de Bíblia, mas o quanto a presença se manifesta nas nossas vidas. E é isso que nós precisamos, é da presença de Deus. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis do Espírito. Hoje, claro, a presença de Deus se manifesta por meio do Espírito Santo, mas nós não podemos apagar esse fogo. Precisamos estar sempre incendiados com a presença de Deus, com a vida de Deus, com a vida cheia do Espírito Santo.
Precisamos manter o nosso coração aquecido com as coisas dos céus, com as coisas espirituais. O que você está fazendo aqui nada mais é do que manter o seu coração em chamas, manter o seu coração aquecido pela presença de Deus, pela glória de Deus. Quantas reuniões às vezes são vazias? Por quê? Porque se tornaram religiosas. Quantas reuniões de células vazias? Porque ficaram religiosas, é apenas um encontro gospel, ou um encontro de pessoas que simplesmente gostam de estar juntos, e depois ali do momento ali do louvor, do compartilhar, então eles comem, então eles falam de muitas outras coisas, mas a presença de Deus não é mais a prioridade, não é mais importante. Eu me lembro quando eu comecei a liderar, na época eu tinha 15 anos de idade, uma célula de adolescentes, e eu me lembro que o pastor Naor foi na minha célula, e naquele dia ele pediu para nós cantarmos uma música para sermos cheios do Espírito Santo. Ele compartilhou uma palavra a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. E aqueles adolescentes ali que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Houve um mover do Espírito. E no final, ao despedir ali do pastor, ele então me disse: Marcos, ele bateu nas minhas costas e falou assim: faça células assim, cheias da presença e da glória de Deus. Aquilo ali ficou marcado. Eu entendi que ali era o propósito de Deus. O mover do Espírito passava por termos células cheias do Espírito Santo, cheias da vida de Deus. Então, desde então, eu valorizo ainda mais a presença de Deus. Essa live precisa ter a presença de Deus. As nossas células precisam ter a presença de Deus, o mover do Espírito Santo. Então eu creio nisso, eu creio que Deus realmente quer e pode e vai se manifestar nas nossas vidas de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, se nós apenas focarmos nosso coração nas coisas dos céus, nas coisas espirituais. Dê valor àquilo que mais importa, dê valor à presença, dê valor a esse relacionamento íntimo com Deus, íntimo com o Senhor. Infelizmente, o povo de Israel não valorizava a presença de Deus, porque por isso que a presença se foi. Você não pode tratar a presença de Deus como um amuleto simplesmente. Dizer que é cristão apenas da boca para fora, mas não ter esse desejo de estar com Cristo. Ou esse tempo para estar com Cristo. Não é verdade? Gastamos tempo com muitas outras coisas, mas esquecemos o que é o mais importante, primordial, que é o Senhor, que é estar com Ele, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da adoração. Não é verdade? Precisamos disso, não é? Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando Cristo está se manifestando em nós, então a glória de Deus é mostrada. Então, gostaria que a gente orasse, e por nós, mas pela nossa igreja também, porque nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos a apenas vivermos um culto religioso, uma célula religiosa, e esquecemos que o mais importante é a presença. Quantas vezes estamos mais preocupados, talvez como líderes, de se está tudo organizado a célula, se tem um lanche, e esquecemos de pedir, clamar e cultivar a presença de Deus. Então nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Eu estou aqui para juntos nós buscarmos o Senhor mesmo, porque muitas vezes nós nos distraímos com outras coisas. Muitas vezes nós abrimos mão do que é mais valoroso, a presença. Talvez qual foi a nossa última vez que nós oramos para que a presença de Deus estivesse na nossa casa, na vida dos nossos cônjuges ou filhos. Então precisamos orar. Precisamos orar para que a gente possa ter esse coração, para que a gente não perca esse senso e esse valor que nós devemos dar à presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo se mova. Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração, nosso espírito para o Senhor. Pai, nós queremos aprender primeiramente a ouvir a Tua voz, a discernir a Tua voz.
mas nós também queremos a tua presença. Deus, livra-nos do mal, livra-nos de perdermos o foco, de não valorizarmos a presença do Senhor. Livra-nos do mal, tem misericórdia de nós. Senhor, mas que cada dia mais tenhamos fome e sede, desejos pela manifestação do Senhor. Agora mesmo, Senhor, aonde os meus irmãos estão, haja o toque da presença do Senhor. Senhor, nós queremos a tua presença. A tua presença em nós. Oh Espírito Santo de Deus. Que possamos, Senhor, valorizar o que é mais importante, que é a presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que essa presença envolve agora os meus irmãos de uma forma especial. Deus, e que cada dia mais eles tenham desejos por desfrutar, por viver nesse ambiente de glória, esse ambiente da presença. Senhor, livra-nos da vida religiosa, que é uma vida para fazermos as coisas para Cristo, mas Cristo não está presente. Senhor, nós queremos a realidade de Cristo presente nos nossos cultos, nas nossas células, nos nossos discipulados. Senhor, naquilo que nós estamos envolvidos na obra do Senhor, nós queremos a tua presença. A tua presença na palavra, a tua presença na comunhão, a tua presença na adoração, a tua presença no servir uns aos outros, a tua presença no aconselhamento, a tua presença no ensino da palavra. Nós queremos a tua presença. O selo e que nos diferencia desse mundo é a tua presença. Por isso eu declaro que as nossas casas são cheias da presença. Nossos filhos são cheios da presença do Senhor. Nossos casamentos são cheios da presença de Deus. O nosso trabalho é cheio da presença de Deus. Aquilo que nós estamos envolvidos está cheio, repleto da presença do Senhor. Nós não abrimos mão da tua presença, nós não abrimos mão das coisas dos céus, nós não abrimos mão das coisas espirituais. O que mais importa é a tua presença. Por isso, Senhor, tenha liberdade de fluir através de nós, tenha liberdade de ministrar através de nós, tenha liberdade de mover-se através de nós, tenha liberdade de agir de uma forma sobrenatural. Ora, bacatarabaxerequeterelabás. Ó Espírito de Deus. Ora, bacatarabaxerequeterelabás. Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua vida. Nós queremos o teu Espírito se manifestando de uma forma poderosa. Senhor, nós não queremos gerar e acabou. Nós não queremos perder a glória. Nós não queremos ter algo sem a presença, sem o Senhor. Nós não queremos viver nessa terra sem o Senhor, sem o manifestar do Senhor. Nós sabemos que nós já estamos com o Senhor para sempre, mas nós queremos esse manifestar. Porque onde há um manifestar de Cristo, há milagres, há coisas lindas que acontecem, a paz, a alegria, a vida abundante, porque a glória de Deus está. Por isso, Senhor, enche a nossa casa com a tua glória, enche a nossa igreja com a tua glória. Deus, enche as nossas vidas, enche essa terra com a tua glória. Deus, em nome de Jesus. E por onde nós passarmos, e onde nós formos, a glória de Deus possa resplandecer. Porque se na velha aliança havia glória, muito maior glória há na nova e eterna aliança. Há uma sobreexcelente glória, não por causa de nós mesmos, mas por causa do sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz. Nós podemos desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro nessa hora pelo fluir da presença e da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Nós queremos a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Que essa possa ser a sua oração todos os dias. Deus, eu quero mais.
quero mais da tua presença na minha casa, na minha família. Eu quero mais da presença do Senhor no meu ministério. Eu quero mais da presença do Senhor na minha célula. Eu quero mais da presença do Senhor nos cultos, mais da presença de Deus nos nossos cursos, mais da presença de Deus no nosso trabalho, em que nós fazemos, haja o selo da presença de Deus, não é? Que essa glória de Deus se manifeste de maneira poderosa e gloriosa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje à noite nós terminamos a nossa imersão, é o terceiro dia, a nossa imersão em Apocalipse, né? Eu vou deixar também no nosso canal do YouTube já o segundo dia, né? No dia de hoje, nós falamos ontem, já está lá o primeiro dia, do domingo, né? Você pode assistir também, tá bom? E hoje nós vamos estar online aqui pelo Instagram, também pelo Zoom. Se você quiser entrar no nosso grupo, tá na nossa bio, a imersão em Apocalipse, você vai entrar ali no grupo do WhatsApp. Nós vamos mandar o link mais tarde do terceiro dia. Nós vamos compartilhar hoje sobre o reino, o governo mundial do anticristo. Vamos falar sobre a grande tribulação, vamos falar sobre o reino milenar e também a nova Jerusalém. Vamos concluir, né, esse ensino poderoso da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa dar um dia muito poderoso, cheio da presença dele, em nome do Senhor Jesus. E compartilhe com certeza essas ministrações, que outros vão ser abençoados também, em nome de Jesus. Grande abraço.